Fala, gurizada! Hoje é um grande dia para o mercado de cripto, o dia de fazermos aquela graninha com o nosso token ARB que a gente recebeu de iDrop. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, exatamente 2 horas e 5 minutos para o claim do token ARB ser liberado. Então, hoje vai ser liberado aí os tokens do iDrop da Arbitrum, que muitas pessoas pegaram, inclusive o pessoal da comunidade aqui dos Gorilas Cripto pegaram também. E hoje, lá por umas 9h30, a gente vai estar clamando, 9h30, 10 horas, vai depender dos blocos, a gente vai estar conseguindo fazer o claim desses tokens e prover liquidez ou vender ou qualquer seja a sua estratégia. Então, mais de 600 mil carteiras estão elegíveis para esse iDrop. Então, esperem muita volatilidade aí no token ARB e também esperem muita congestionamento na blockchain da Arbitrum hoje na hora desse iDrop. Então, vamos lá falar um pouco sobre Bitcoin e depois a gente volta para falar do iDrop da Arbitrum. Então, Bitcoin, vamos falar aqui do Bitcoin. Bitcoin gráfico de 4 horas, Bitcoin agora cotada a 27.585 dólares. Bitcoin que rompe para baixo após o anúncio do Fed no dia de ontem. Bitcoin rompe para baixo aqui a nossa deriva que a gente tinha colocado no dia de ontem aqui. E a gente vai para cima, rompe topo e depois já volta. Típico do Bitcoin, ele vai para cima primeiro, faz uma armadilha, deixa pessoas presas. A gente teve queda no Open Interest aqui e aí depois, consequentemente, o preço desaba. Claro que Bitcoin foi a quase 29 mil dólares e após isso ele começa uma correção. Então temos aqui no gráfico de 4 horas um volume aqui de rompimento para baixo e agora a gente parece estar fazendo aí um padrãozinho aqui de continuação da baixa. Então vamos ver o que vai acontecer para a gente ver melhor. Isso aqui a gente pode colocar aqui no gráfico de 1 hora aqui o nosso Bitcoin. Vamos colocar no gráfico de 1 hora aqui. A gente vê o rompimento aqui dessa flâmula, dessa deriva aqui. Um rompimento e agora parece que a gente está fazendo aqui um padrão de continuação da baixa. Então vamos ficar de olho aqui. Eu estou esperando o Bitcoin basicamente nessa faixa aqui entre os 26 e os 25 mil dólares. Até porque tem muita ordem nessa região que a gente já vai ver daqui a pouco. Então, questão do Bitcoin aqui, não tem muita coisa para fazer agora. A gente precisa esperar um movimento aqui do Bitcoin, porque no meu ver aqui a gente rompeu com volume aqui essa deriva para baixo e consequentemente a gente pode estar fazendo aqui um padrão de continuação e a gente pelo menos dá mais uma pernada para baixo aqui, com 3 ondas de correção aqui, chegando aqui na casa dos 25 mil dólares, entre 25 mil a 26 mil dólares. Por que isso? Porque a gente olhando aqui o nosso book de ordens, a gente vê o movimento de ontem muito claro, pouquinho antes do meio-dia, a gente já tentou subir aqui, bem antes do anúncio, aqui era por volta das 11h30 da manhã, e a gente vê as instituições aparecendo com força e muita força aqui, colocando muitas ordens aqui. Então elas estavam dispostas a distribuir as suas posições e mandar o mercado para o outro lado. Então foi isso que aconteceu. O Bitcoin vai lá em cima, vai nos 28.800 basicamente, tem o recuo e depois forma a armadilha, rompe topo novamente, pegando as pessoas que shortaram aqui, pensando que era topo. Bitcoin vai para baixo e depois vai lá, rompe topo de novo, estopa, deixa muitas pessoas presas, muitas pessoas compraram a mercado. Então aqui a gente vê 1.200 bitcoins comprados aqui a 28.800, basicamente no rompimento do topo aqui. E com isso, o mercado ele começa a andar para baixo aqui com mais força, deixando muitas pessoas presas. E também notem que
quando a primeira alta que a gente teve aqui, que foi lá nos 28.800, a gente tem uma queda muito forte no Open Interest. Então, olhando aqui, a gente vê isso também aqui. A gente teve muita ordem aqui, a quantidade de ordens que tinha aqui. E o que a gente tem? Nosso long short, bacana, em 0,6 basicamente. Mas, quando a gente vai lá em cima, a gente rompe, muitas pessoas compram. Aqui com mais de 380 milhões de compra mercado. Então, o que acontece quando o preço vai lá em cima? Muitas pessoas compram a mercado. A gente teve aqui 380 milhões de compra mercado e aqui uma queda no Open Interest. Então, para quem acompanha o canal aqui já sabe, quando a gente tem um forte movimento com bastante pessoas comprando a mercado ou vendendo a mercado com queda no Open Interest, é um ponto de reversão, porque nessa região muitas pessoas perderam dinheiro, foram liquidadas, foram estopadas e tiveram que comprar ou vender a mercado para fechar a sua posição. Então é nesses pontos que o mercado tende a reverter, porque as instituições, as baleias conseguiram fazer o que elas queriam, é mandar o mercado para um lado, estopar, liquidar, tirar a sardinhada do jogo e daí mandar o mercado para o outro lado. Então foi basicamente isso que aconteceu aqui. E depois a gente vai lá de novo, rompe novamente topo e já rejeita. E com isso a gente começa uma correção com bastante vendas a mercado para o outro lado já novamente. Então as pessoas que compraram a mercado aqui na queda, elas também, as que não foram liquidadas no short lá, elas foram liquidadas e estopadas aqui quando o mercado começou a subir. Então pessoas que compraram o rompimento também, inclusive aqui que compraram o rompimento falso que a gente teve depois, a segunda armadilha, o preço começa a cair. O que a gente vê aqui? A gente vê muitas pessoas vendendo a mercado. Então a gente tem aqui vários candles aí de 300 milhões, vários candles aí com mais de 200 milhões em apenas 5 minutos. Então muitas pessoas venderam a mercado e foram estopadas e liquidadas aqui com mais de 16 milhões em alguns candles e mais de 10 milhões em outros candles. E também o nosso Open Interest que começou a cair muito forte com essa queda aqui também. Então, as pessoas que compraram a mercado no rompimento já foram estopadas e liquidadas. Então, isso é bom. Então, quando a gente tem muita compra a mercado e queda no Open Interest, a armadilha, o preço tende a corrigir. E quando a gente cai e as pessoas começam a vender no desespero e ser liquidadas para o outro lado, então a gente já basicamente está formando uma armadilha para o outro lado. E com isso, o Bitcoin corrigiu até aqui basicamente os 26.500 e já voltou agora a 27.500 basicamente. O nosso long short aqui continua abaixo em 0,8, então por mais que a gente rompe topo e começa a corrigir, as pessoas estão muito apostando na queda ainda. E aqui as nossas ordens, vamos olhar nossas ordens. A gente não tem muitas ordens no momento, a gente tem algumas ordens abaixo, tentando fazer uma pressão compradora no preço. E a gente tem algumas ordens acima também. Mas um destaque aqui, um ponto muito importante para ficar realmente de olho é aqui essa região. A gente tinha aqui muitas ordens aqui no dia de ontem, mas com a fala do Power lá e o preço começando a corrigir muito forte, as baleias tiraram as ordens e posicionaram um pouco mais para baixo, para tentar captar essa liquidez um pouquinho mais abaixo, dar aquela sangradinha maior nas pessoas, para elas realmente desistir das posições, e é aí que elas vão acumular exatamente nessa faixa aqui. Então é uma faixa que eu estou de olho para o dia de hoje, aqui, que é a faixa dos 26 até os 25 mil dólares basicamente, que conflui lá com a nossa análise técnica, justamente aqui, os últimos topos aqui, que é a região aqui dos 25.300 a 25 mil dólares, que foi, vamos aumentar aqui o tempo gráfico, que foi a região aí que a gente ficou batendo várias vezes aí na região dos 25 mil dólares para romper. Então vamos ver aqui. Então essa faixa aqui dos 25 mil dólares, onde que o Bitcoin bateu várias e várias vezes, rompeu o falso várias vezes. Então a região dos 25 mil dólares seria um topo bem interessante para a gente retestar e tentar
Vou pegar aqui o gráfico diário. A gente tem exatamente aqui essa linha aqui nos 25 mil dólares. A gente tem aqui esses testes que a gente fez aí várias vezes. Então, seria normal o Bitcoin vir aqui retestar esses 25 mil dólares e fazer um padrão de continuação aqui para depois buscar lá os 30 mil dólares. Então, é nessa região que eu vou ficar de olho, porque a gente tem ainda bastante ordens aparecendo aqui e também a gente tem o nosso long short muito baixo em 0,8. Aqui a gente teve uma queda no Open Interest forte e agora a gente teve uma leve subida aqui no nosso Open Interest, mas basicamente esse Open Interest também foi pessoas shortando, porque o nosso long short, depois de ter dado uma subidinha aqui, mas com uma queda no Open Interest, agora com essa subidinha aqui, o nosso Open Interest subiu um pouco e nosso long short ficou um pouco de lado aqui e basicamente caiu um pouquinho, saiu aqui de 0,9 basicamente e agora está em 0,8. Então o sentimento ainda está legal, mas no dia de hoje eu vou ficar de olho mesmo no nosso querido iDrop da massa aqui da Arbitrum. Então eu tenho uma carteira aqui com mais de 10 mil tokens, então eu especulo aí que o token pode ser lançado a $1, um pouquinho mais, um pouquinho menos, existe muita especulação, mas eu posso, eu vou ficar cuidando esse lançamento, porque caso esse token seja lançado a $1 ou acima de $1, eu vou estar fazendo minhas compras aqui, minhas vendas, desculpa, eu vou estar fazendo minhas vendas aqui do meu iDrop, porque cotado a $1, isso aqui já dá mais de 10 mil dólares de iDrop, apenas em uma carteira. Então, esse é o poder dos iDrops e é isso que eu vou cuidar no dia de hoje. Então, Bitcoin eu vou cuidar aqui, talvez uma queda aqui chegando nessa região aqui hoje ou amanhã, mas hoje eu vou ficar mais de olho, principalmente de manhã, no token da Arbitrum aí que vai ser lançado. Então, a galera toda vai ficar na expectativa desse lançamento aí para fazer a sua graninha. Aqui o nosso Ultra Solid Money, a gente tem o nosso Ethereum da massa continuando aí sendo deflacionário, com mais de 67 mil Ethereums queimados desde o merge. Aqui o nosso Gas Tracker, aqui também eu quero falar um pouquinho. Hoje, para você fazer uma transação na área do Ethereum, você vai pagar aqui basicamente 60 centavos de dólar. E conforme as operações ficam mais complexas, você vai pagar mais caro. E aqui vai um adendo aí. Hoje, no claim, para você fazer o claim do seu iDrop, você que ganhou o seu iDrop, no claim e também quando você vai for lá na Uniswap para tentar fazer o swap e vender o seu iDrop aí para Ethereum, para dólar, aumente o gas da transação, porque o gas vai ter uma disputa de gas nessa hora aí. Então, como vocês sabem, para quem acompanha aí o mundo das cripto, para você passar na frente no sistema de fila na validação dos blocos, você pagando mais caro, você tem preferência na fila. Então, a hora que você for fazer o claim, a hora que você for vender o seu token, aumente o gas da rede. Isso vai adiantar você. Você vai automaticamente passar à frente aí na fila das pessoas que estão esperando a sua transação ser validada. Então, você pagando um gas a mais, você vai ter vantagens. Então, com certeza a gente vai ter uma disputa de gas aí na rede da Arbitrum hoje. E aqui o nosso CryptoFees, com certeza esse volume ele vai subir muito, inclusive aqui da Uniswap, porque com essa demanda aí da rede hoje, por causa do iDrop, vai ser muito grande. E aqui o nosso Crypto Fear Grid Index, a gente já, com a quedinha de ontem, a gente já voltou aqui para a casa dos 57 pontos. Ainda estamos em ganância, então precisamos ter um pouquinho mais de cuidado para fazer as nossas exposições, mas vamos ficar de olho aqui na região dos 25 mil dólares, que é o que eu vou estar esperando, entre 26 e 25 mil dólares, esperando um gatilho aí para me posicionar no Bitcoin. Mas, como eu falei, hoje, meu principal objetivo, pelo menos de manhã, vai ser acompanhar o lançamento do token ARB. Vai ter muitas lives aí no YouTube, nos Discords aí, o pessoal vai estar se reunindo aí para bolar as melhores estratégias na hora do lançamento. Então, se você ganhou o iDrop, entre aí no YouTube, procure um vídeo, procure uma live ou
você também pode acessar o nosso Discord, que eu vou estar online lá no nosso Discord para acompanhar em tempo real esse lançamento. Então para hoje seria isso. Vamos ficar de olho aí no nosso airdrop milionário da Arbitrum hoje. E vamos ficar também de olho no Bitcoin para ver o que ele vai aprontar no dia de hoje. Temos aqui algumas ordens tentando segurar. Temos algumas ordens aqui. Começando a aparecer algumas ordens aqui. Mas o Bitcoin ficando de lado hoje, na parte da manhã, já vai ser um bom sinal, porque tendo menos volatilidade no Bitcoin, a gente também vai ter mais espaço, talvez, para o token ARB subir, ou né, a volatilidade também vai ser menor no token ARB, caso o Bitcoin fique paradinho aí, quietinho, por um período. Se na hora do lançamento o Bitcoin começar a cair muito forte aqui, a gente com certeza vai ter um despejo também do token ARB, por causa do medo que vai se alastrar pelo mercado aí com o Bitcoin corrigindo forte. Mas o Bitcoin ficando quietinho aqui nessa região, a gente vai ter boas oportunidades aí de realização de lucro no nosso airdrop da massa. Então, por hoje fico por aqui. Então, se você ganhou o seu airdrop aí, fique ligado no lançamento que vai acontecer daqui a menos de 2 horas. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!